Revista O Médium traz nesta edição mais uma importante entrevista com um trabalhador do Espiritismo em Juiz de Fora. O nosso convidado já esteve à frente de diversas atividades no Centro Espírita que frequenta, o Garcia, e também na Aliança Municipal Espírita de Juiz de Fora. Nesse bate-papo, vamos falar de gestão dos centros espíritas, de divulgação doutrinária e também de mediunidade. O nosso convidado da coluna Conversando com os Espíritas é o colaborador Fernando Mendes. Então, Fernando, boa tarde. Boa tarde. A gente gostaria de começar então com a nossa tradicional pergunta, né? Que a gente sempre costuma fazer. Como e quando você chegou ao Espiritismo e também ao Grupo de Estudos Espíritas Garcia? Muito bem. Aí nós diríamos que foi simultaneamente, né? Chegando ao Espiritismo e ao Grupo de Estudos Espíritas Garcia. De vez que nós já tínhamos um contato com algumas obras espíritas há 2 anos anterior à nossa chegada ao Garcia, que se deu em meados de 1979. E então nós morávamos na rua Dom Silvério, à época, bem próximo ao Garcia, bem vizinho. E um irmão mais velho, de 12 irmãos, né? Já desencarnado, há alguns anos, Francisco, e ele estava sempre aqui em casa conosco, nos finais de semana ele morava em Urbá, e sempre lendo livros espíritas. Ele comprava muito livro na livraria espírita, e sempre lendo livro. Ele passava o sábado, domingo em casa, ele era solteiro, morando em Urbá, e às vezes eu me interessava, né? Ele estava, às vezes, deixava o livro assim, meio propositadamente em cima da mesa, né? E a gente ia, às vezes, olhando de longe, observando, e às vezes pegava, né? Folheava, aí ele ainda falava, se interessou, né? Quer ver, deixa aí para você ler. Às vezes eu começava a ler, às vezes antes do almoço, alguma página, e às vezes ele deixava o livro. E isso uns 2 anos antes de 79, 78, 77. E uma vez, né, nós íamos muito à casa dele também, no bar, no final de semana. Ele lá tinha uma biblioteca, aliás, muitos livros que eu ainda tenho até hoje vieram, né, dele, quando ele desencarnou. E então, uma vez ele estava lendo o livro Fatos Espíritas. Na verdade, esse livro estava na casa dele no final de semana, quando nós estivemos lá, em cima da mesa. E conversando, eu vi o livro, e aí comecei a folhear e perguntar: se você quer levar, pode levar para você ler. E eu me interessei e trouxe, né, e li, né, Fatos Espíritas. O primeiro livro, né, eu diria que o livro que me converteu, ou me convenceu, melhor dizendo, porque eu achei realmente um assunto, né, com o qual eu nunca tinha tido assim, informação nenhuma, contato nenhum, que é exatamente os fenômenos de materialização, né, que o William Crookes pesquisou durante mais de 3 anos. E me interessei muito, aquilo me chamou muita atenção, né, fiquei muito assim, cheio de questionamentos, né, com aqueles relatos, né, a pesquisa dele, o espírito Kate King, né, materializando, e convivendo algumas horas do dia com a família, com os filhos, né, conversando com os filhos. E me chamou muita atenção, mas eu fui procurar saber quem era o William Crookes, que eu também não sabia, né? E aí eu me deparar, né, com a personalidade da época que era, né, um cientista, um pesquisador, membro da Real Academia de Ciências da Inglaterra. Eu me coloquei no exercício, né, de uma, não digo nem de uma humildade, né, mas de uma compreensão. Aí quem sou eu para contestar tal personalidade, né? E aquilo para mim, né, foi assim, a realidade dos fenômenos, né, de efeito físico, da materialização, realmente, eu digo assim, foi o que me jogou na doutrina espírita, né? E exatamente nessa época, né, nós morávamos na rua Dom Silvério, bem vizinho do Garcia. E a Regina, né, ela sempre passava ali, né, nós transitávamos muito. E ela, na verdade, foi a primeira que foi, né, a uma reunião pública, quarta-feira, no Garcia.
nossa filha mais nova atualmente, já com um pouco mais de 30 anos, né? Não havia nascido ainda lá, né? Ela nasceu, nós moramos lá. E aí nós chegamos, eu e a Regina, né? Ao Garcia dessa maneira. Né? Talvez pela facilidade ali, mas não foi só a facilidade, porque depois, a partir daí, a gente buscou estar colaborando no Garcia, né? Naquilo que fosse possível, assim, fazendo, né, algum estudo, algum trabalho interno na casa a partir de 1988, né? Na época, né, lógico, o Garcia tinha as atividades bem diminuídas, né? Não tinha atividades, né, nem todo dia. E a partir de 1990 é que a gente assim, começou a fazer esse trabalho de se interessar por divulgar a doutrina espírita. Mas não foi essa casualidade, né? Não sei bem se foi uma casualidade, porque a partir daí nós conhecemos muitas casas espíritas, né? Mas nunca assim imaginamos, né, nos afastar, do trabalho no Grupo de Estudo Espírita Garcia. E lá estamos até hoje. Então vocês chegaram lá mais ou menos no final da década de 80, vocês consideram assim, a sua chegada no Espiritismo por essa data? Veja bem, seria, porque em 1980, eu me lembro bem, né, meados, né, foi quando, em outubro, não foi meados, né, em outubro de 1980 desencarnou a Dona Maria, que foi a fundadora da casa, né, e então nós já estávamos lá, a Regina já tinha assim, né, já ia mais frequentemente, eu até por conta do trabalho nem podia estar muito presente, né, mas foi nesse ano aí, né, eu situo aí meados de 1979, né, e a partir daí, porque a nossa filha mais nova nasceu em novembro de 1979, ela não tinha nascido ainda, então nós começamos, né, a frequentar lá, as primeiras vezes. De todo modo, assim, são muitos anos, né, de dedicação, de atuação, como você mesmo disse, a partir da década de 90 você começou a se inteirar das atividades da casa. E de lá para cá a gente sabe que o senhor trabalhou em diversas áreas, doutrinárias, administrativas, em diversas funções. Então eu queria saber o que mais de toda essa experiência, né, você já foi tesoureiro, se não me engano, atualmente conselheiro da ANA, de todas essas atividades, tipo palestras, coordenação de grupos, qual seria aquela atividade que mais desperta o interesse, que mais lhe chama a atenção? Olha, administrativamente, como a própria ciência administrativa reclama, né, e concita, é a organização, né? É exatamente a organização. Então isso aí sempre foi muito a nossa preocupação, porque a gente vivenciou, né, aquele momento que foi uma cultura no movimento espírita que ainda se arrasta até os dias de agora, né? Uma despreocupação com a organização, né? A gente sabe que nada é possível sem organização, né? Não existe uma sociedade, né, uma civilização que possa progredir, né, que seja materialmente e espiritualmente também, né, é preciso que haja uma organização. Então, nesse aspecto da administração é a organização, a coisa organizada, né? Nada assim que possa ser feito assim de improviso, né? Faz casuisticamente. Então, esta questão sempre me motivou muito. Tanto assim que nós fizemos, numa época, né, até com o Passinho, uma das vezes que ele foi presidente da AME, né, montamos um trabalho sobre a administração de centro espírita, né, e até viajamos, até com o Passinho, com o Sr. Nelson, pela região na época, né, o Sr. Nelson era do CRE, né, exatamente fazendo esse trabalho, levando, né, essa ideia, que não era nova, de maneira nenhuma, porque o Herculano Pires já tem um livro muito antigo, né, que ele já abordou essa questão da organização de uma casa espírita, de um centro espírita, ou uma instituição espírita, né. Mas sempre foi a nossa preocupação. Agora, doutrinariamente, né, a preocupação é exatamente
levar a pessoa, né, conscientizar, né, às vezes aquele que mais novo, aquele que está chegando, né, que já chegou, mas que ainda tem menos tempo, né, é da necessidade de se estudar a doutrina espírita. Nós costumamos sempre falar que não tem como você abraçar uma causa, né, e buscar vivenciá-la se você não conhece. E, infelizmente, essa foi uma cultura que veio do movimento espírita, né, aquela coisa empírica. Aí eu aprendi espiritismo, foi com a dona fulana de tal, com o senhor fulano de tal, e a gente, né, fala, a gente aprende doutrina espírita com uma codificação, primeiramente, né, porque a partir daí tem um oceano imenso de possibilidade de literatura, né, de trabalhadores, né, encarnados e desencarnados, que estão aí à frente, né, a nos apontar essa necessidade de vivenciar a doutrina espírita, não apenas numa coisa prática, né, que a gente vivenciou, aí mais ou menos assim, né, é um atavismo religioso que a gente traz inegável, né, isso é evidente, né, ainda de buscar vivenciar um aspecto religioso frequente, né, ou seja, né, de presença, né, então é aquilo, ir, assistir, né, cumprir alguma coisa daquilo que algum líder religioso coloca, mas sem a preocupação realmente de aprofundar o aspecto religioso e espiritual. Você comentou um pouco dessa questão da organização, que é realmente uma coisa importante, né, do ponto de vista para se estruturar a doutrina, né, o movimento de um modo geral. Tendo em vista isso, qual seria, na sua visão, a importância daquela figura que seria o gestor, né? Aquela pessoa que está responsável pela administração de um centro espírita ou de uma outra instituição? Qual seria o tamanho dessa responsabilidade? Eu atribuo que a responsabilidade é imensa, né? Porque você ali nessa função, né, de estar buscando, né, no linguajar bem atual, né, ser gestor, né, é preciso que você primeiro tenha condição, né? A condição, no caso, primeira, né, vai no sentido de conhecer a doutrina, né? Mas seria só isso? A princípio, sim, né? Porque não se vai existir que um gestor, né, e um centro espírita hoje como uma pessoa jurídica que e perante as leis agora, né, muito mais delineadas, né, porque na verdade até um tempo, né, atrás, ainda é da nossa época, então não é tão antigo, né, não existia, né. A partir de 2003 é que houve essa exigência, né, das instituições com caráter filantrópico religioso se enquadrarem numa legislação. Então a coisa funcionava assim. Então o uso e costume, a prática, né, que se criou no movimento espírita, poderíamos dizer assim, não é tão culpado, né? Bem mais mesmo, né, de uma coisa que era assim meio informal, uma instituição filantrópica, né, que não visa lucro, né, não tem muito que estar pedindo, né, exigindo, e isso acabou, né? Então hoje qualquer instituição espírita tem que se adequar à lei. E então esse gestor, né, hoje, ele vai ter que, ainda que não tenha tendência, porque cada um de nós temos as nossas tendências, né, lógico, tendência e reminiscência, cada um de nós trazemos em todo aspecto, inclusive no trabalho, no profissional, e mesmo que não se tenha, a gente teria que ter um esforçozinho de se inteirar, né, ou de conhecer, né? Então a gente imagina assim, um presidente de um centro espírita, ele não tem que conhecer contabilidade, não tem que conhecer direito, mas ele precisa de ter informações, diríamos assim, no sentido geral, né, no aspecto geral, para que ele possa exatamente estar orientando, né? Como que um gestor vai exercer uma ação de gerir, né, de administrar, se de repente ele não tem condição nem mesmo de participar de uma decisão junto com o diretor, com o departamento, né? Então precisa de estar minimamente informado. E esse minimamente informado quer dizer que tem que ter uma cultura acadêmica, né? Aí é muito bom que quanto mais informação, né, um gestor tenha, né, melhor ele vai exercer a ação dele, evidente, né? E se
coincidentemente, né, a tendência dele, né, vai nessa direção, e às vezes até mesmo pelo aspecto profissional, né, de ter uma profissão que está naquela direção, ele vai, né, ter condição de realmente estar exercendo uma grande ação, né? Agora, é preciso que tenha tudo, assim, esse aspecto, né, da vontade, né? Porque, às vezes, né, isso a gente vivenciou, o presidente, às vezes, de uma instituição espírita, né, por ele não ter, né, essa preocupação de buscar ter essas orientações a nível geral, né, ficava meio alheio, né, de um departamento, de outro departamento, né. Hoje a gente vê, né, que os departamentos, numa casa espírita, os departamentos básicos, normais, né, é preciso que se tenha informações, né, Essas informações seriam tanto do ponto de vista técnico, como você falou, mas também da doutrina, né? Doutrinário, aí sim, aspecto, exatamente, porque, veja bem, né, se diz, né, de uma secretaria, né, é um aspecto que você tem que conhecer alguma coisa, né, de uma tesouraria, né, que tem vínculo, né, com a parte contábil, né, você tem que conhecer, né, ter informações sobre, né, a questão da contabilidade, não que você tenha que ser um contador, né. E, doutrinariamente, é o aspecto do conhecimento da doutrina, é evidente, né. Então, a pessoa, para ser um gestor, né, de um departamento que a função dele, né, a atividade é muito focada, né, no aspecto doutrinário, é lógico que tem que conhecer minimamente a doutrina espírita. A gente não vou falar minimamente porque quem de nós conhece, né? Eu, por exemplo, não me conceituo. A gente minimamente tem que buscar, ou seja, se está fazendo um esforço contínuo nessa direção, já é o suficiente. Aí nós caímos aqui, né? Conhece o verdadeiro espírito, pela sua transformação moral e pelo esforço que realiza em domar as suas máquinas. Então a gente tem que estar sempre nesse esforço, né, de aprimoramento, que esse esforço vai na direção de se aprimorar intelectualmente, né, através de informação, de consciência, e evidente no aspecto moral. Qual seria então a conduta ideal desse tipo de pessoa, tanto dentro do centro espírita quanto fora? Existe uma fórmula, um padrão? Com toda certeza, né? A doutrina espírita vai ser o grande instrumento que vai nos possibilitar isso, no aspecto, né, moral, né, sobretudo, né, de a pessoa poder estar buscando vivenciar a doutrina espírita. Então, a doutrina espírita, no tríplice aspecto, né, da filosofia, ciência e religião, nos dá toda essa condição, né, de podermos nos colocar adequadamente aí. Porque no aspecto religioso, né, é o que nós bem sabemos, é aquela religião que busca levar a verdade à pessoa, né? Vencereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando que os segmentos religiosos, de um modo geral, estão muito tendentes ainda, né, nesse conceito da salvação, né? Então, que a pessoa se salva, né, ou que é salvado, né? E a doutrina espírita muda esse ângulo, né, para aquilo que Jesus nos concitou. Então, aí a grande diferença da doutrina espírita com as outras religiões, ou o segmento da doutrina espírita religioso com as outras religiões, com relação à filosofia da mesma maneira, né, onde que a doutrina espírita busca aprofundar e a raiz, a natureza, né, das explicações para a criatura, né, da vida, né, da origem. E no aspecto científico, a doutrina espírita, sobretudo nos dias que correm, né, vem com os argumentos, né, científicos, exatamente está colocando esse tripé, né, devidamente equilibrado. Então eu acho que continua sendo o motor da coisa, né, estudar a doutrina espírita.
O senhor comentou uma coisa interessante que, por exemplo, é recente o fato de se cobrar uma organização espírita, né, como pessoa jurídica e tudo. E a gente sabe que o espiritismo, ao longo desses mais de 150 anos, enfrentou muitos desafios, principalmente no Brasil, talvez. Em algum momento da história recente nossa, a gente sabe que o espiritismo, por exemplo, era uma prática proibida pela Constituição, em algum momento recente da história. Então, qual seria, na sua visão, os desafios atuais que o espiritismo tem para se desenvolver e poder cumprir os seus objetivos, né, que nascem junto com a codificação? Entendemos que esse desafio, né, começa por essa linha, né, que se buscou alicerçar, né, o estudo, o conhecimento da doutrina. E a partir daí, né, a divulgação, sim, muito importante, mas a vivência, né, a prática não é a prática que se criou a cultura de que imaginar que a doutrina espírita na prática seria reunião mediúnica, né, ou seja, intercâmbio, né, com o mundo espiritual. Então é a doutrina espírita, né, ou o espírita, exatamente através da doutrina espírita, fazer com que a doutrina seja respeitada, como na verdade já vem acontecendo. Ser respeitada através do seu profitente, né, daquela criatura que exatamente vivencia a doutrina, né. Então, eu acho que vencer esse desafio, doravante, imaginamos que vai por essa linha, né, do espírita, agora sim, né, preparado, né, municiado, vamos assim colocar, né, com o manancial, né, de instrumental que a doutrina espírita lhe propicia, ele exatamente vivenciar isso na sociedade, né, para que, através dele, ou seja, o profitente sendo respeitado, né, que a doutrina espírita seja respeitada. O motor, na verdade, do respeito é a doutrina espírita, né, mas o instrumento será aquele que vivencia, aquele que pratica, será o espírito. Com muita alegria até a gente imagina que isso já está acontecendo. Bem recentemente, né, ainda não é no todo, né, mas já a doutrina espírita ser realmente, né, aquela religião, né, vamos colocar assim no sentido, né, mais amplo, né, mas não só religião, ou que será aquela doutrina, isso no sentido bem próprio, né, doutrina, né, um conjunto, né, de coisas, né, de ensinamento, e que será respeitada exatamente, né. E vejamos que é bem recente, como você disse, né, que a doutrina espírita, até a prática espírita, né, até pouco tempo, e ainda aqui ou acolá pode estar acontecendo isso, nos rincões por aí afora, né, mas já é bem diferente, né. Hoje uma pessoa, para estar tomando uma atitude dessa, um religioso, às vezes, né, de um outro segmento religioso, ele já tem certo cuidado, né. Ou seja, já está acontecendo isso, né, de a doutrina espírita ser respeitada através daquele que vivencia, aquele que pratica, aquele que abraçou essa doutrina. E aí descaracterizando até um pouquinho só o aspecto religioso, né, que tem o filosófico e o científico. Porque do ponto de vista de fora, né, a visão que as pessoas vão ter, elas vão se espelhar naquilo que os espíritas fazem dessa doutrina, né, isso é bem interessante. Uma outra questão que a gente tem, que se discute muito, em relação, por exemplo, nós temos uma doutrina que é um corpo de ideias, formada por Kardec, mas existe aquela questão do movimento, né, de como as pessoas se apropriam dessas ideias. Então você acha que ao longo dos anos, ao longo da história, as pessoas se apropriaram bem dessas ideias? Ainda existem coisas, que existem falhas? Como o senhor vê isso? Existem falhas, sim. Se apropriaram muitos, né, distorcidamente, né, porque aí, infelizmente, né, da nossa natureza humana, né,
às vezes nós temos essa tendência de nos apossarmos de coisas, né? E aí, infelizmente, a gente ainda costuma ver isso sim, né? Já se viu um pouco mais atrás, mas ainda se vê. E às vezes, até sobre determinados aspectos, até um pouco recrudescido, né? Essa questão, né, de que a pessoa aproveita às vezes, né, o ser espírita, ou ser um trabalhador espírita, né? E às vezes aproveitar essa situação para externar exatamente aquilo que nós carregamos aí nas nossas imperfeições, né? A vaidade, o orgulho, a prepotência, a arrogância, né? E aí imagina-se, né, de repente, que aquilo é uma coisa assim, por exemplo, ter uma função de maior, um pouco mais de responsabilidade na estrutura de uma organização, de uma casa espírita, é uma coisa assim de muita importância, né? E que aquilo eu não posso deixar, não posso largar, né? E aí a pessoa começa a imaginar, a usar aquilo como um instrumento de como se diz, né? Para alimentar, né? Exatamente as suas ainda, ou as nossas, muitas ainda imperfeições, né? Isso ainda existe sim, mas com certeza, né? Eu acho que já está mudando. A Federação Espírita Brasileira, através do seu oceano, né, imenso de material didático, né, e de trabalho, né, eu acho que vem, de uma certa forma, ajudando, né, a essa ideia, né, de que deixar muito o pessoal para o coletivo, né, sair, né, de uma prática individualista da doutrina espírita para exatamente uma vivência coletiva da doutrina espírita. Esse é o objetivo, né, de levar para a coletividade. E aí, já chegando nesse assunto, em relação à divulgação do espiritismo, a gente sabe também que são trabalham muitos nesse sentido, com grupos de estudo, com palestras. Então, nesse sentido, dessa experiência, qual seria, na sua visão, a ferramenta mais eficaz, né, de se divulgar o espiritismo, tendo em vista, por exemplo, que alguns autores, alguns espíritos nos dizem que a maior caridade que a gente pode fazer para com a doutrina é difundi-la, né? Então, qual o significado disso, né? É uma coisa que está presente, mas que poucas vezes a gente para pensar qual é mesmo a ferramenta e qual o significado de divulgação doutrinária. Olha, a ferramenta, entendemos, né, que seja toda ela possível, né? Aí, né, eu digo o seguinte, na era que nós estamos da cibernética, da informática, né, lançar mão de todo o recurso, mesmo porque não teria como prescindir, né, doravante, né, esse novo momento, né, de conhecimento da humanidade na Terra, né, lançar a mão de toda maneira. Agora, o que é preciso, né, às vezes não deixar, né, que a coisa se pulverize, né, no mar, né, de informações, como é que se diz assim, ecléticas, né? Porque a gente, né, às vezes parece, né, que às vezes acontece isso, as pessoas até mais entusiasmadas, né, às vezes vão assim buscando coisas, né, e aí eu não sou dessa área, né, o Adriano sabe disso, né, não sou jurássico, né, a cibernética, né, mas me informo, busco me informar. Mas a gente vê, né, que às vezes, né, isso está faltando, está fugindo um pouquinho ao controle, né, porque é preciso que não se perca a base, nunca, né. Então, divulgar a doutrina espírita, né, eu acho que muitos instrumentos já estão aí colocados, né, evangelização da criança, né, do jovem, da juventude, do adulto, reunião pública, né, grupos de estudos, né, que quanto mais, né, e agora sim, né, é preciso que agora também se tenha, aí já entra a questão um pouco administrativa, diríamos assim, chegando, né, ao doutrinário, né, porque, né, hoje já se busca, né, um grupo de estudo que tenha um acontecimento, né, que não é assim como já foi, né, vamos ter um grupo de estudo na obra de um autor tal, aí
A pessoa neófita, nunca ouviu falar em espiritismo, chegou no centro espírita, né? Vai para um grupo de estudo. Né? Aí nós falamos assim, né? Imaginamos, né? Não está ajudando muito. A pessoa não vai ter condição. Então hoje é preciso, né, que se busque a base, né? Comece realmente, aquele que é neófita, a conhecer a doutrina espírita. Até as primeiras noções, né, sobre a doutrina espírita, os princípios da doutrina espírita, as propostas da doutrina espírita. E a partir daí é preciso também ter informações básicas, né, sobre a realidade do intercâmbio entre os dois planos da vida, material e imaterial, né, a mediunidade, estudar, né, também, para então chegar, né, aí sim, né, num grupo de estudo, onde que aí a pessoa vai ter motivação, né, porque ela está trazendo uma bagagem, está trazendo conhecimento. Porque a gente presenciou muito isso, a pessoa, um grupo de estudo às vezes não ia à frente por conta de isso é difícil, né? A pessoa não tinha como estar acompanhando, ou seja, caindo naquela, né, do estudo, né? Então aí eu acho que vencer, né, essa dificuldade agora, a doutrina espírita vai ter que, ou, né, os gestores da doutrina espírita, nas suas responsabilidades maiores, não só os encarnados, mas os desencarnados com toda certeza eles estão atentos, né? Vai ter que se usar todo o instrumental possível, né? Para que possa se estar levando a doutrina espírita cada vez mais a um público maior. E com relação a isso, eu acho que a Federação Espírita Brasileira tem um trabalho primoroso, né? Na verdade, ela está levando isso já para o mundo afora, né? E aí vem o trabalho, né, dos médiuns, né? Que já não é um trabalho administrativo como esse da FEB, né? Mas Chico Xavier, Ivone Pereira, Divaldo está aí, né? Raul, né? Deixando o seu trabalho, e tantos outros médios, os médios, né? Aí na sua aparente obscuridade no trabalho do dia a dia numa casa espírita, estão sim, né, já levando a doutrina espírita, buscando, né, entre aspas, né, fazer essa caridade com a doutrina espírita, né? Aí vai ter que se usar assim todos os meios, né? O Departamento de Comunicação Social Espírita aí da AME tem que, né, estar atento aí, né? E é uma questão interessante isso que você está comentando, porque muitas vezes às vezes com boa intenção e tudo, as pessoas, né, se predispõem a utilizar essa tarefa, mas aí muitas vezes a gente entra naquela questão, né, será que isso é espiritismo, isso não é? E eu acho que a responsabilidade dessas ferramentas é muito grande ao se utilizar elas. E aí uma outra questão nossa muito atual, que a gente discute recorrentemente, em relação às palestras públicas, né, que são um dos mecanismos, são muitas vezes a porta de entrada de muitas pessoas dentro do espiritismo. Mas, por um lado, apesar de ser uma ferramenta muito boa, algumas pessoas alegam que são às vezes estudos superficiais, às vezes as pessoas não levam a reflexão, muitas vezes também as pessoas ficam acomodadas. Tem algumas pessoas que brincam, esse tipo de pessoa é aquele que vai lá só esquentar a cadeira do centro, tem muitas brincadeiras nesse sentido. Então, o que você pensa em relação a isso? As palestras são ferramentas de divulgação, mas elas realmente fazem com que o frequentador ele fique se sentindo obrigado com aquela questão cultural, religiosa, aquele atavismo cultural nosso, de ter a obrigação de ir ao centro. O que você pensa sobre isso? Olha, infelizmente, isso ainda costuma acontecer, sim, né? É lógico, pela postura, né, do próprio expositor, como também, às vezes, da própria casa, né? Às vezes ainda, né, a sua administração ainda equivocada em alguns pontos, né? Por exemplo, imaginar que aquele que vai ao centro espírita tem que incondicionalmente receber o passe no final da palestra, né? Então, isso ainda vem existindo, sim, né? Essa distorção. Agora, a questão, né, administrativa de um centro espírita hoje diríamos que é muito mais importante até do que já foi, né, porque há que se ter essa preocupação de estar orientando
né, o público, o grande público, né, não só, né, com o estudo, né, aí o bom estudo, vamos colocar, né, porque a gente sabe que às vezes muitos, às vezes até pelo entusiasmo, né, às vezes começam, né, a não aproveitar. Eu falo o seguinte: o tempo é muito precioso, é uma hora só, entendeu? Para você passar uma gama infinita, né, de informações, entendeu? E às vezes a pessoa perde tempo, né, o expositor, né? Às vezes não focando bem, né, princípios doutrinários, né? Às vezes, né, usando, né, um outro linguajar, né, que não é bem espiritista, que vai muito, às vezes, no modismo, né, de muitas coisas, né, de muitas situações, mas daí não tem como, né? Seria uma casa espírita bem administrada, né, no sentido da administração, mas também doutrinariamente, né, para que pudesse estar sendo, né, o centro espírita estar tendo essa condição de informar o grande público, né? Informar, e a partir daí não é só informar, é procurar envolver, né, e levar, né, o grande público, né, através da informação, a se interessar em estudar doutrina espírita. E um dos instrumentos hoje que o centro espírita tem, que pode contar com ele, muito importante, a gente observa, é o atendimento fraterno, né? É o atendimento fraterno, desde que a casa tenha uma estrutura para poder estar encaminhando essas pessoas, né? Porque isso vem acontecendo muito, as pessoas estão realmente ansiosas de informação, de esclarecimento, entendeu? Às vezes até mesmo pelas suas dificuldades que passam, né, e recorrem ao atendimento fraterno, mas aí o centro espírita vai ter que ter uma estrutura, né, de um estudo sistematizado da doutrina espírita, bem organizado, alicerçado, né, bem dirigido no sentido didático, né, de estar realmente ajudando as pessoas, e a partir daí oferecer, né, às pessoas que começaram no estudo sistematizado ir à frente, né. Isso a gente tem observado no caso, né, do grupo de estudo espírita Garcia, que tem sido muito válido, né. As pessoas encontram motivação para irem à frente, entendeu? Então o caminho é por aí. Nós estamos no caminho, mas é cedo ainda. A doutrina espírita não tem 200 anos ainda. É verdade. Bem criança, digamos assim, né? Mas a gente às vezes fica ansioso, né? Fica meio ansioso, né? Mas vamos chegar lá. Em relação ao nosso movimento aqui de Juiz de Fora, Fernando, o que você acha, assim, em relação a outras realidades, acredito que você não conheça, talvez aqui no Brasil, no nosso estado, enfim, como você avalia a qualidade do nosso movimento aqui hoje? Olha, o movimento de espírito de Juiz de Fora, né, para nós aqui, né, sempre foi muito bom. Pelas informações, né, de outros companheiros de outros locais, né, também faz a mesma avaliação. Nós procuramos assim, acompanhar muito o movimento espírita através da imprensa espírita, da boa imprensa espírita, entendeu? E a gente tem sempre tivemos essa preocupação de estar nos informando, né, sobre o desenrolar, né, o andar, o desenvolver do movimento espírita de um modo geral, né? E agora até mesmo no aspecto exterior, né? Já de algum tempo, né? Eu me lembro bem daquele informativo SEI, né? Que agora não é mais impresso, já está na era da informática, né? Mas que dava muita notícia, né? Notícia valiosa, né? Sobre esse movimento espírita, né? De um modo mais amplo, né? E aqui na nossa cidade, a gente realmente participa há muitos anos, né? Junto à AME, sempre lá, já tem uns bons anos, né? A gente sempre está lá com o Conselho Espírita, representando o Garcia. Em 2 oportunidades já tivemos na tesouraria da AME, uma vez, e depois em outras 2 em departamento, que foi o DDD e mais recentemente o DAM. E nós temos muito interesse pelo movimento espírita, porque o movimento espírita, a adequação do movimento espírita é que vai impulsionar mais ainda
a difusão da doutrina espírita, sem sombra de dúvida. O movimento espírita é imprescindível, né, para que isso aconteça. Mas para isso é preciso que aqueles que buscam vivenciar o espiritismo, sobretudo nesse aspecto, né, que consigam, né, realizar um trabalho proveitoso, né, e não apenas ficar, às vezes, nas dificuldades que a gente ainda vê, né, de desentendimentos ou de, às vezes, de críticas, né. É preciso que a gente tenha consciência de que o importante é a doutrina espírita, não é cada um de nós, não são as nossas personalidades, né? Mas faz parte, né, tudo. Mas o movimento espírita de Juiz de Fora, para quem está aqui, que vivencia como nós já há alguns anos, né, e pelo que a gente tem de informação em outros locais, né, e mesmo pela região, é realmente um movimento, né, que está na linha certa. O senhor já comentou aqui também, né, nas conversas que uma das práticas, né, do espiritismo, que o espiritismo vem realmente trazer esclarecimentos, vem lançar luz sobre, é em relação à comunicabilidade com os espíritos, através das faculdades mediúnicas, que o senhor falou, inclusive já esteve à frente do Departamento de Assuntos da Mediunidade, da AME, né? Então, de acordo... Não, nós tivemos no quadro, né, do DAN da AME. Ah, sim. No Garcia, sim, nós já tivemos, né, no DAN umas 3 vezes ou 4 vezes. De todo modo, uma experiência importante para a gente compreender. Então, a gente sabe que a mediunidade, por exemplo, na época de Kardec tinha uma finalidade, hoje já seria uma outra diferente, assim, em relação aos fenômenos, aos objetivos e às finalidades. Então, tendo em vista essa mudança, quais seriam os objetivos da mediunidade hoje, em relação à prática que o espiritismo faz dela, e quais seriam as necessidades, as demandas que a gente ainda tem que avançar em relação ao campo da mediunidade? O objetivo da mediunidade maior é aquele que a gente bem conhece, sabe, né? É ser um instrumento, né, de ajuda para a humanidade, né, no sentido lato da palavra, né? E daí, né, que às vezes, né, a mediunidade fica restrita, ou a mediunidade não está não está se buscando esse intercâmbio da forma, né, que Kardec preconizou, que os espíritos preconizaram, né? E às vezes nós começamos, né, a achar coisas, né? Então, eu fico assim muito observando, porque hoje, você disse uma coisa importante, a mediunidade, ela não é a mesma mediunidade de algum tempo atrás, né, da codificação. Os fenômenos de efeito físico é que dominavam aquela época, né, da codificação e antes, né? E alguém fala assim, mas que pena que acabou. Não é que acabou, né? E aí alguém imagina que esse intercâmbio, essa realidade entre os dois planos da vida é que acabou, né? Ou que ficou muito distante, porque não se tem mais, entre aspas, né, que é uma aparência, né, essa proximidade da espiritualidade, né, como acontecia nas casas espíritas, onde ali as comunicações, né, dos espíritos desencarnados, né, eram muito mais evidentes, de orientadores, né. Então, o que acontece, né? Sabemos que a mediunidade a mais apurada é a intuitiva, né? Não é a de fenômeno de efeito físico, né? É a mediunidade de caráter intelectivo, né? E através dessa realidade da intuição é que exatamente nós estamos interligados uns aos outros, né? Mente a mente, pensamento a pensamento. E aí as pessoas imaginam, mas como não tem essa ostensividade de espírito manifestando, né? Então eles ficaram mais longe, né? Ficaram lá, não, entendeu? É a condição de cada um de nós que está em transformação, está em aprimoramento. Porque a gente tem também, pela literatura, né, que em mundos mais elevados, os espíritos encarnados, eles têm a plena percepção da dimensão espiritual também, né? O mundo material não obsta, né, totalmente essa percepção.
Então isso, imaginamos, é o que já vem acontecendo, né? Onde nós vamos estar quase que assim, num tempo maior, em estado de, digamos assim, por linguajar atual, passividade mediúnica, né? Ou seja, de estarmos ligados, né, mais estreitamente de mente a mente. Aí ainda perdura aquilo que nós temos que ter consciência, né? Precisamos saber aonde estamos nos ligando. Se em ondas, né, de radiações de pensamento menores ou maiores, né? Mais rastejantes ou mais elevados. Mas aí nós temos que buscar a prática mediúnica agora nessa direção, né? De nos estarmos em condições e preparados para que possamos estar dessa maneira. Porque é através dessa mediunidade que o nosso protetor interage conosco. Ou nós não estudamos ainda nada de doutrina espírita. Porque alguém fala assim, mas como que o meu protetor me ajuda e interage comigo se eu não tenho nenhuma percepção extrasensorial, né, aguçada, nenhuma, né? Então eu não tenho protetor? Não. Né? Nós estamos incessantemente interligados uns aos outros. E é através dessa mediunidade intuitiva que cada um de nós tem condição de estarmos, né, em ligação com o nosso espírito protetor, desde que queiramos e desde que ofereçamos a ele a condição para tal. E isso vai se dar ao modo geral, né? A grosso modo, né? Com certeza, mais na frente. Fernando, existe algum comentário, alguma mensagem que você gostaria de deixar para a gente, para o leitor da revista O Médium, que a gente não comentou aqui durante a entrevista? Pois então, a mensagem, né, é que nós possamos aproveitar bem a oportunidade que estamos tendo de sermos espíritas. Porque, de repente, numa futura oportunidade reencarnatória, nós não teremos essa oportunidade, essa condição. Não que estejamos abdicando, né, da doutrina espírita. Mas é preciso que nós aproveitemos esse momento, que é um momento de eclosão, né, da percepção de ter que se estudar a doutrina espírita. Né, exatamente para que nós, em outras próximas reencarnações, encontremos, né, um terreno já bem diferente desse que nós estamos vivenciando no momento. Né, e que companheiros outros viveram, né, momentos difíceis, né, como você disse, né, de proibição, de perseguição, né, de menosprezo, né, e coisa que felizmente já está desvanecendo, né, mas que é preciso que a gente aproveite essa oportunidade para fazer isso, né, nos tornarmos espíritas respeitáveis para que a doutrina espírita seja respeitada. Ok, então muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço.